we thank you, Jesus, Pai, nós te agradecemos, Jesus, for your word, pela tua palavra, for the truth, pela verdade, for seeing the word as it rightly is, para ver o mundo como de fato ele é, not making up our own e imagination não fazendo da nossa própria imaginação, or what man wants it to think ou or como o say. homem quer que ele seja ou pareça, Oh, but Father, the full contents of your heart inside of your word, mas God. nós vemos o conteúdo do teu coração dentro da tua palavra. Your word that keeps us. A tua palavra que nos guarda, Your word that strengthens é a tua us. palavra que nos fortalece, Your word that protects us. é a tua palavra que nos protege, Your word that guides us é a tua palavra que nos guia to all truth toda a verdade. by the yielding the yearnings of the Holy Spirit. E pelo ouvir do Espírito Santo, Father, let your word que a tua palavra, Pai, keep us today. possa nos guardar Let hoje. us bow to your word Nós vamos today. nos prostrar à tua palavra hoje. Let us be strengthened by your word. Possamos ser fortalecidos pela tua Let palavra us be hoje. led by your Que word. possamos ser guiados pela tua Let palavra. your commandments be written on our Que os hearts. seus mandamentos possam ser escritos em nossos Let us corações. be yielded vessels Que possamos ser vasos under fruits of righteousness para que os frutos de in justiça all that we do, e tudo que fazemos, knowing that your word sabendo que é da tua palavra, will change us, irá nos mudar, will keep us, irá nos guardar, will guide us into irá all nos truth, guiar em toda a verdade. the narrow way of your O word. caminho estreito da tua palavra. Your sheep hear your voice, A ovelha ouve a tua voz. and the voice of a stranger E a voz do estranho they will not não follow. irão seguir. The voice of their own A imagination. voz da sua própria imaginação. Let your truth Que apenas a tua verdade bring light possa trazer luz to our feet, to our para os nossos path, pés, para os nossos caminhos. to your ways. Para o teu caminho, a tua Your forma. ways are higher than Os our teus caminhos ways. são mais altos que os Your nossos thoughts caminhos. are higher Os than our seus pensamentos thoughts. são mais altos que os nossos pensamentos. Father, let us cast down Pai, que venhamos expulsar all vain toda imagination, imaginação em vão, all the things that our flesh wants us to do. todas as coisas que a nossa carne deseja fazer. And let us know Que possamos assim saber that our peace, que a nossa paz, our righteousness que a nossa justiça is in you, está em Ti in you alone, e somente em Ti, because of your blood, porque por causa do Teu sangue, because of your por sacrifice, causa do Seu because of sacrifício, what you did. por causa do que o Senhor We are fez. able Nós iremos assim, to walk as you walk, somos capazes de andar agora To como o talk Senhor as you anda, talk. de falar como o Senhor and fala only allow e apenas permitir those things as coisas that bring life que traz vida be planted inside ser of us plantado dentro de nós and flow out of e us. fluir de nós. Only those things Somente aquelas coisas that you que desire o Senhor for deseja us to walk in, que nós venhamos for andar, us to have, que nós venhamos for your ter glory to para a rest tua in those glória, places para a tua glória, that only you can have. para que o Senhor somente venha ter a Father glória. God, we give you Nós te damos, Pai, every place of our heart, todo lugar em nosso every coração, place of our mind todo lugar em nossa that mente, you are. porque o Senhor é, You are Tu és, filled in this temple. o Senhor enche este lugar. Father, we are the temple of Nós God. somos o templo de Let nothing Deus. defile this temple. Que nada venha se Let contaminar nesse nothing templo, pull us que away. nada venha nos tirar desse For it is caminho. you. Somente o The, Senhor, the holy place in this temple is you. o Senhor é o único santo neste Let lugar. let this Que isso be the leaven inside of venha us. ser o que venha estar dentro de nós, The good leaven o bom levedo that expands the kingdom of God. que expande o reino dos Father, céus. let that be Que isso possa the ser kingdom of God o inside reino of de Deus us. dentro de nós. Let this be the treasure Que esse venha ser o that we tesouro hold on to. que nós guardamos, The treasure o tesouro that we spend que nós viemos in gastar this life, nesta in vida, this world, neste mundo in all that we e em do. tudo o que fizermos, In Jesus' no name. nome de Jesus. Today's A message mensagem de hoje is é called chamada Roots That Defile. Raízes que Contaminam. Father, we don't want any roots that defile Pai, não us. queremos nenhuma raízes que nos We contaminam. want roots that have fruits of in you. Queremos raízes que irá produzir Our frutos em roots, Ti. we want them to be that bring fruits. Nós queremos raízes que irão produzir frutos Let our em Ti. roots Que as nossas bring raízes the fruits possam trazer frutos that you desire. que o Senhor The fruits deseja. of the Spirit. Frutos do Espírito. 1 Corinthians 3, 16 1 through Coríntios 3, 23. 16 ao 23. Know not that you are the temple Não sabeis vós que sois o templo de Of Deus, God. de Deus, and that the Spirit of God e que o dwells inside of Espírito de you. Deus habita dentro de vós? If any man Se qualquer homem defile the temple of God, corromper o templo de Deus,
him shall God destroy. Deus o destruirá. For the temple of God Porque o templo de Deus is holy, é santo. which temple you are. Que templo você é? Now we got to understand, Temos que entender isso. is God speaking Deus está to falando. the heathen, Deus está falando Is as coisas God escondidas. speaking Deus está to the expondo unrighteous? as coisas Is injustas. God speaking Deus está falando to those that haven't been born para again? aqueles que não nasceram de No, on novo. the contrary, he has to be speaking to us. E ele tem que estar falando conosco. Because before Christ, Porque antes de I was Cristo, never the temple of God. nós não éramos o templo de Deus. I was the temple of devils. I was the temple of the Eu, world. I was the eu temple não of era o my templo de own Deus, making. eu era o templo de Satanás, era o meu próprio templo. So let's wash away this once saved, always saved, and understand that we are saved, but Então, only by grace and grace Vamos alone. tirar essa mentira de que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos remover isso do nosso coração. Because many doctrines of devils are springing Porque up everywhere, muitas doutrinas de Satanás foram espalhadas em todos os cantos, trying to separate us tentando nos separar, from being accountable para assim não podemos of our prestar actions, conta das nossas of our ações God, para o nosso trying Deus, to make us our own God. tentando nos fazer os nossos próprios Just deuses. because what Jesus did Mas por causa daquilo que Jesus never fez, gives us a license Ele nunca nos deu uma licença, um that we direito, can be reprobates and do whatever we want to do. para que assim pudéssemos fazer o que nós quiséssemos fazer. This is the yearnings of relationship. Isso é garantido pelo relacionamento. And we're not saying that we're going to be perfect. Não estão falando que iremos ser perfeitos, But we have a lifestyle mas nós temos um estilo de of vida seeking righteousness. de buscar a And justiça. in that, E nisso we obtain nós the obtemos fruits of os frutos righteousness. da justiça. So it's in His perfection Então é na perfeição that we dele are becoming que perfected. nós nos tornamos perfeitos. It's the yielding É of our desires, retendo os nossos desejos, giving submetendo os nossos desejos, them back to Him. devolvendo a Ele. If any man defile the temple of Se God, qualquer homem destruir o templo, first He corromper o said, templo we de are the Deus. temple. So if you E a palavra fala, nós somos defile o templo. yourself, Então se você because contamina a it's si no mesmo, longer yourself, porque já não é mais você mesmo. but you have given yourself to Você God, entregou a si that mesmo you para are now a Deus. living Agora sacrifice. você é um sacrifício So vivo. now we are bought with a price, Agora nós somos comprados com that we sangue. are the sons and daughters Nós of somos God. filhos e filhas de So Deus. in that He Nisso, resides in our hearts. Ele mora em nosso coração. Let no man deceive himself. Que nenhum homem engane a si mesmo. See, many men in the church are deceiving Muitas themselves pessoas na igreja enganam-se a si mesmos. because, oh, I'm saved because Jesus and I Porque believe. eles falam, eu sou salvo porque Jesus, That's true, and then that's not fully por causa de true Jesus, ok, é verdade, mas não é uma verdade completa. because we have to Nós temos que make sure ter certeza that we do not let these roots defile que nós us. não venhamos a permitir que essas raízes nos contaminam. For the wisdom of the world is foolishness Porque a sabedoria do mundo é loucura with God. para Deus. For it is written, Porque está escrito. He that taketh the wise in their own craftiness. Porque a sabedoria deste mundo é loucura. Many men have plotted up and doctrines of devils, and in the church have made all these different things. Muitos homens pegam as sabedorias e misturam e trazem esse tanto de doutrinas que vemos hoje. Recipes of destruction. Coisas que contribuem para a distração. Because they have taken their own interpretation of the Word of God Porque eles fizeram suas próprias interpretações sobre a and palavra made de it Deus. their own idol. E fizeram disso os seus próprios ídolos. Like once saved, always Como saved. esse falado, uma vez salvo, salvo para sempre. Well, let's believe that. Ó, I'm vamos saved and I'm going to be acreditar. saved, but I Ok, have to endure eu sou till the end. salvo, tudo bem, eu estou salvo, mas eu tenho que permanecer até o fim. So once saved, always saved. Então, uma vez salvo e salvo para We sempre, pluck out one of the seven spirits of God. está arrancando dos 7 Espíritos de Deus, That is the fear of the Lord. que fala do temor do The Senhor. fear of the Lord brings O wisdom. temor do Senhor que So traz a right sabedoria. here in this passage in Corinthians 3:16 E through aqui nessa passagem, 1 23, Coríntios 3, 16 a 23, says the foolishness of the world está of falando the que a wise sabedoria do man homem
is foolishness to A God. sabedoria deste mundo é loucura para Deus. So when we begin to cherry pick the scriptures that we want to make a gospel of our own Então, quando nós creation, começamos a pegar pedaços da Bíblia e desenvolver o nosso próprio evangelho, da nossa própria criação, we would allow roots that defile us, nós iremos permitir que essas coisas nos because contaminam. it's a great thing to say, Porque é algo muito grandioso de He dizer. did it all, Ele fez tudo, that I don't have to do nothing. então eu não tenho que fazer nada. But faith without works is Mas dead. fé sem obras é morta. So faith looks like something. Então a fé, ela parece com algo. Righteousness looks like A something. justiça se parece com algo. And we're all at different levels. E estamos em níveis diferentes. So that's up to God to judge Então- where He wants us to be. Então é Deus que tem o direito de nos mostrar o que Ele quer que nós sejamos ou façamos. But it's up to us to follow Him when Mas- He tells us what He wants us to Mas do agora é and uma be. escolha nossa de querermos obedecer àquilo que Ele está nos So ordenando a in fazer. that I walk in humility, Nisso, então, eu tenho que that I andar might em hear humildade God, para que eu possa ouvir a Deus, that I might hear Him and I might walk in the para que eu possa grace ouvir e andar na sua that is graça set before me, que foi colocada diante de that He mim, will not put nothing in front of us that we're not able to obtain. para que Ele não venha colocar nada em nós que nós não conseguimos obter ou não éramos para obter. Because all these things are already written. Porque todas essas coisas estão escritas. And this is why it stirs my heart so wrong E por isso que isso traz algo no nosso coração. when people get saved, they do not get baptized into the full Word of God. Quando as pessoas são salvas, elas não são totalmente batizadas dentro da palavra de Deus. And in that, being plucked out by phony and false E preachers, por causa dessas coisas que têm sido lançadas, doutrinas que têm sido lançadas por falsos pregadores, leading them into their own doctrine of their own imagination, permitem que eles assim ficam escravos das suas doutrinas e suas próprias imaginações, taking Scripture out of context, removendo escrituras fora de contextos not rightly dividing it by the Spirit of e truth. não aquelas palavras que foram divinamente Because inspiradas pelo Espírito. Something's plucked out of here Porque se algo é arrancado in the context of a whole different em um situation, contexto totalmente and diferente, something's plucked out of over se here nós tiramos e in a whole arrancamos other algo different concept, de um contexto diferente, but they come contrary to one another, então irão contradizer um ao outro. we have to seek God for the full understanding of the truth Nós of the temos heart. que buscar a Deus para o entendimento correto das intenções do But coração. we know Mas nós sabemos that if our heart condemn que us, se o nosso coração nos God condena, is greater than our heart. Deus é maior do que o nosso In coração. other words, God can show Em us outras palavras, Deus pode nos why we mostrar feel condemned, por que nós sentimos condenados. why our heart is not right, Por que o nosso coração não está correto? and we are able to get right with E God. assim conseguimos nos acertar And em this Deus. is E actually nisso, de fato, what grace really is. é o que define a graça. Jesus came Jesus veio to make it possible para fazer possível For us para nós, to obtain para obter and walk in a way e andar, that man could never walk in. andar em caminhos que o homem So nunca in the andou. past gospel, E porque no in Evangelho the Old passado, no Testament, Velho Testamento, we would have to nós tínhamos que do things according to the flesh. fazermos coisas de acordo com a carne. But now Jesus Mas agora, came Jesus to veio give us the para power. nos dar o The poder cross da gave us cruz em nós to become the sons of para God. nos tornarmos filhos de Deus. So Então, to say that I'm a Christian dizer que eu sou um cristão and I can be and I cannot be defiled e eu não posso ser contaminado is a false gospel. é um evangelho falso. Because it is written, Porque está escrito, and what is written in many e o que está places, escrito em muitos we have lugares, to pull that down nós temos que and say, arrancar God help e me, dizer, Deus me ajuda, for I'm not a sinner porque eu anymore. não sou mais um pecador. But oh God, Ó Deus, I know eu sei without you, que sem o the Senhor, heart o coração, is evil and wicked. ele é maldoso, No man can corrupto, tame it. perverso, So e se God, contamina. I Então, know Deus, you can keep it. o Senhor é o I único que can't, pode but guardar. I Eu need não, your help, eu so não I posso. must Então eu preciso da tua ajuda para keep que assim my eu heart. venha conseguir. Guarde o meu I coração. must Eu preciso. keep my heart. Eu devo Because if guardar, I don't proteger o meu coração, porque se eu não fizer, work with you, se eu não trabalhar com, apply your blood, estiver do contigo what I have to do, e recebendo do seu sangue o que eu tenho que fazer, which is not only repent once for my old wicked ways, não foi apenas um arrependimento para but tudo que eu live fiz de a errado, mas lifestyle para viver um estilo de vida of
making sure de ter certeza that my ways please que you, os meus caminhos te that I agradam, walk in the narrow que eu way. ando no caminho It estreito. isn't a door you go in and do whatever you want Não é para anymore. fazer tudo que você quer fazer mais. It is a door to life. Agora é permanecer para a And that vida door is our heart. e permanecer no nosso And out coração. of the heart flows the issues of E life. sabemos que do coração fluem as intenções da So it is vida. an overflowing of the kingdom of Então God. tem que estar fluindo do reino de Deus. So when many people do not want to Então walk quando as pessoas não querem andar and they want to do their own e thing, querem fazer suas próprias they run coisas, from the church. elas estão They correndo, run from the Word of elas God. fogem da And I igreja, see people fogem da being palavra de and Deus. many Christians actually receive demons E again muitos cristãos, vemos até muitos cristãos recebendo demônios novamente, because they'd rather not forgive. porque eles não decidem a não perdoar. They'd rather keep offenses. Eles decidem a manter-se These are ofendidos. roots that will defile your Isso são Christian, raízes que your irão te character. contaminar e contaminar o seu caráter. Let's see it in the Word. Vamos ver isso na palavra de Deus. And again, the Lord knoweth the thoughts of the E mais wise, uma vez, 20, o Senhor conhece os pensamentos dos that they sábios, are vain. que são vãos. What is vain? O que são vãos? Fleshly, vanity, their own mind, Carnal. vanity, you. They're about Vaidade, you. algo de você, só sobre você. But our thoughts have to be His Mas thoughts. os nossos pensamentos têm que ser os seus pensamentos. If we don't know His thoughts, we know His E Word. se nós conhecemos os seus pensamentos, conheceremos assim a But tua if you don't know palavra. His Word, you cannot know His Mas thoughts. se nós não conhecemos a tua palavra, não So saberemos many assim os people seus have pensamentos. substituted Então muitas pessoas têm the substituído thoughts of false doctrines, as falsas doutrinas, the thoughts of their own as imagination, falsas imaginações, the thoughts of their false os Christ, seus pensamentos do seu falso because Cristo criado em the suas Christ mentes. of their makings. Porque o Cristo que eles mesmos The criaram, Bible says if you say I'm over here, over there, do not believe a them. Bíblia diz, se muitos disserem eu estou I aqui, ele come está from ali, above. não acreditem nisso, porque eu venho do céu. Jesus, His Word has come from above. Jesus e a tua palavra veio do And it's céu. what He says E and é o what que He ele looks está like. dizendo. I don't care what man É o thinks. que ele parece, é o que ele está the word dizendo. should Eu não be. importo o que o homem diz o que deveria ser. Because if you really know what love Porque is, se você de fato souber o que o amor You will begin to significa, love. você iniciará a amar. if you know what the truth Se você is, souber o que de fato a then you'll verdade begin é, to walk in the truth. você vai começar a andar na The Word verdade. is supposed to be a A mirror verdade, a of what palavra, we are to look a like. palavra deveria And parecer that's como um Why espelho. the devil will take the Word, Mas quando, quando Satanás pluck it tira out. a palavra, we see arranca the ela, parable of the seed. vemos então They receive the uma Word, they análise receive salvation, they da receive the parábola truth. do semeador. Eles receberam a verdade, they receberam a decided semente, mas eles That the cares decidiram of the world were more que os important. cuidados da vida eram mais They importantes. decided Eles decidiram their heart was too hard. They were hard in their heart, and the Word could not take the root inside of them. de manter o coração ali como pedra para que a palavra não pudesse So they germinar dentro walked for a deles. little while, Então eles andaram por um certo período, but it did not bring forth out of them. mas não permitiram que The word is crescesse a e seed. frutificasse dentro deles. A palavra é a semente. And that is the incorruptible seed, is the seed of Jesus E Christ. Jesus é uma semente incorruptível, Let no man glory in man, que nenhum homem se for all are glorie yours. em homem, porque tudo é Rejection. dele. We spoke even a few nights ago. Rejeição, falamos disso Well, há um tempo Joseph was atrás. rejected. Jesus was José rejected. foi rejeitado, But he did Jesus not foi let rejeitado, mas ele não permitiu That seeds que, of que rejection aquela semente de rejeição bear roots that would defile him. frutificassem de forma que fossem contaminadas. Anger, fruits of the flesh. Raiva, frutos da carne. Unforgiveness. Falta de perdão. All of us, or more than one, could easily Nós que somos muitos, facilmente allow podemos the roots of unforgiveness to defile permitir us. com que a semente e os frutos da falta de perdão nos Being contaminem. betrayed. Jesus was betrayed by one of his own Ser disciples. traído. Jesus foi traído He pelo could seu have próprio allowed discípulo. Ele That root to defile him, but he Ele didn't, poderia, Judas poderia ter evitado que aquela raiz o contaminasse, did he? Roots of jealousy. aquela raiz We de know inveja. that Cain was defiled by that root of Sabíamos jealousy. que Caim também foi contaminado pelaquela semente de inveja. So we have things coming in and coming out. Então coisas que entravam e saíam.
So in other words, Em outras some of the palavras, things we initiate algumas das coisas que nós and we need to go iniciamos, take care of and get our heart nós right, temos que cuidar, colocar o nosso Or coração ask endireitado. someone to forgive us. Se for o caso de alguém nos We perdoar, go to God and confess and to our nós brother and vamos a confess Deus things. And e confessamos. these are commandments of São God. comandos de Deus, são mandamentos de The Deus. legalists and the religious always say, oh, the 10 commandments. O legalismo irá falar dos 10 But mandamentos. Jesus said, my commandment is love. Mas Jesus fala, o meu mandamento Love é your neighbor. amar o seu próximo. Love your neighbor and love your God. Amar o seu Deus. And love yourself. E amar a si mesmo. Because if you do not Porque love, se você não you're amar, guilty and your heart can be defiled. você então poderá ser contaminado. Matthew 15, 11 through 20. Mateus 15, de 11 a 20. It's not which goeth in the mouth that defile the man, Não é o que entra pela boca que contamina o but homem, that which comes out of the mouth, mas o que procede da boca, which defileth the man. isso é o que contamina o homem. What is he saying? The things that you have O allowed que in ele your está dizendo, as heart coisas que você permitir no seu begin coração, to defile the temple of God which you começa are. a contaminar o templo de Deus, o qual você é. Then his disciples came to him. Então seus discípulos vieram até Because ele. religion wants to say, it's defiled. Oh, you got skimpy clothes on, that's going to defile Porque a you. religião quer dizer, você contamina se você vestir o tipo de roupa. You didn't eat, you ate with dirty hands. Você comeu com as mãos sujas. You didn't do this right. Você não fez isso corretamente. You came late. Você These things don't defile you. atrasou. Essas coisas não te contaminam. These are things your flesh needs to get in order. Essas coisas são coisas que a sua carne tem que pôr em The ordem. things that defile you are the issues of your life, your coisas heart, your leading of Que te contaminam são coisas que saem do seu coração. the things that are in the heart. Coisas que estão no seu coração. And the disciples came unto him and noticed that the Pharisees were offended E os after they heard his sayings because they were trying to chegaram seus discípulos e disseram: Tu sabes, os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio. They were judging them because of the traditions of Eles estavam man. julgando por causa da tradição dos homens. But see, God doesn't judge us by the traditions of man. Mas Deus não julga de acordo com a tradição do homem. God judges us by our hearts. Deus os julga conforme o nosso And he answered and coração. said, every plant which my heavenly Father has not planted E ele responde dizendo: Toda planta que o meu Pai Celeste não plantou shall be rooted up. será arrancada. Let them alone. Deixe-os They are sozinhos. blind Eles leaders são of the blind. cegos, condutores de cegos. And if the blind lead the blind, E both will se fall into um a cego ditch. conduzir outro cego, ambos cairão na But then cova. Peter answered and said to him, Então Pedro respondeu e disse: declare unto us this parable. Declara-nos essa palavra, And Jesus, parábola. E Jesus said, disse: are you also yet without understanding? Então vós também ainda sem Do you compreender, not understand? estáis vós também ainda sem Whatsoever compreender? enter to the mouth goes into the belly. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre? So he's basically saying the things that we eat Ele está dizendo basicamente que o que nós in the comemos natural, no natural in the natural, grapes are not going to defile you coisas que não irão nos if contaminar, they're fresh. mas se for da carne, They're food. como a carne, What he's saying como a is, comida. What type of food you eat is not going to make you a bad person or a good Ele está person. dizendo que dependendo do que você comer, It não might fará de make você your uma boa flesh pessoa ou sick. uma pessoa ruim. But it's not going to defile your heart. Ou que pode até fazer com que o seu corpo fique doente, mas can não eat irá the wrong thing, contaminar get o seu sick. coração. Sorry, can you say again? But it's not going to, you can eat the wrong thing and it might even get you sick, Você pode comer algo errado e pode até contaminar seu corpo. but it's Pode not at- going to defile your Pode até spirit. adoecer o seu corpo, mas It's not going to não make you contaminar, wicked, perverse. contaminar o seu corpo, mas não fazer você contaminar você. And Fazer what você you eat is going to perverso. go out. O que você come vai But those sair, things mas essas coisas, which proceed out mas as coisas que of the procedem ou que saem da boca, come forth from the heart, vêm do coração. and they are they which defile man. E essas são as coisas que contaminam o And homem. Jesus spoke about the abundance of the heart the mouth E speaks. Jesus fala sobre isso, que a boca fala que o coração está cheio. And then he goes about and says about the good treasure E of ele the heart fala dos tesouros do coração, comes out of the mouth. vem que sai da boca.
Can a good man Pode um bom homem bring forth good things trazer bons frutos if he has bad things in his heart? se ele tem um coração mau? So whatever comes out Então o que sai is what really the man is. é o que de fato ele The é. yearnings of the heart. As yearnings of the heart. Os desejos do coração Is what defiles the man. é o que contamina o For homem. out of the heart proceeds evil thoughts, Porque do coração procede os pensamentos Adulteries, maus, adultérios, fornications, fornicação, theft. furtos. So that shows you that the heart Isso mostra que o coração, actually de fato, controls the body, the soul. controla a alma, o corpo. Because your heart can't steal nothing, it's a heart. Porque o coração não pode fazer nada por si só, But it leads us in the direction mas ele nos guia para a good and direção evil. ou do bem ou do Our mal. heart Nosso coração is the compass of our life. é o que compele a nossa vida. It's what direction we walk in. Vai da direção que nós decidimos We andar. follow Jesus Ou or seguir a we Jesus, follow ourselves. ou seguir a nós mesmos. Because without Jesus, Porque sem it Jesus, says the heart is wicked and evil above ele anything. fala que o coração ele é mau, ele é perverso acima de tudo. So we monitor things on good, Então nós temos que analisar as but coisas God boas. even judges us even on our own thoughts, Mas Deus ele nos julga até mesmo nos nossos pensamentos, even before we even do it. até mesmo antes de nós cometermos o Because ato. lust is conceived already in the thoughts. Porque a luxúria é algo que acontece ainda no So pensamento. Jesus knows our thoughts. He says you're already sinning even before you commit the E sin. Jesus conhece o nosso pensamento, ele fala, você já pecou antes mesmo de cometer o ato. Under the law, you had to commit adultery. Diante da lei, você teria que cometer o adultério. In the new covenant, Mas o novo, in the kingdom of a nova God, aliança, no reino de even Deus, thinking about it, um you're already pensamento a guilty. respeito, você já está So condenado. only us can be sanctified by the Holy Spirit. Então, nisso mostra que nós devemos ser santificados pelo Espírito Santo. Blasphemies, false witness, thefts, Blasfêmias, falsos fornications. testemunhos. See, many Christians do these things and they think that Satan cannot get a hold of them. E muitos fazem essas coisas e acham que Satanás não tem poder de dominá-los. Oh, I cannot get a demon. I can't be Eu não posso ficar overtaken. endemoniado, eu não posso ser I'm a Christian. abatido, eu sou cristão. But that's not true. Mas não é verdade. When Jesus comes, he cleans the Quando temple. Jesus vem, ele limpa o templo. And now he says, now it's up to you to keep it clean. E agora ele fala, depende de você de mantê-lo limpo. So he said, clean the temple, Então ele fala, limpa o templo, fill it with the Holy Spirit. enche-o com o Espírito Santo. Fill it with the oil. The Holy Enche. Spirit is the oil of God. Enche com óleo, o Espírito Santo é o So óleo we de have to Deus. continuously be Então nós filling temos que it continuar enchendo ele with Him. com ele. Isn't the kingdom of God like leaven? O reino de Deus é como o The levedo, bread of sincerity and truth o pão da sinceridade that overtakes us? que nos toma por For completo, the kingdom of God is a seed, porque o reino de Deus é but uma when it semente. gives first to its full stature, E quando chegamos assim à sua it estatura, takes over. isso ele domina. He said the kingdom of God is like a mustard E seed. ele fala, o reino So de Deus é people como uma believe semente de that mostarda. they can live on a mustard As seed. pessoas acreditam When que God podem says, "No, continuar no, no. vivendo You como have uma the semente de seed mostarda. Mas ele fala, of não, the kingdom of você God. tem uma semente do But reino if de you Deus. allow all these other Mas se seeds você não permitir that I que have outras cleaned sementes, out of you as sementes que eu já limpei de to você, come in se você permitir com que elas and entrem start defiling and taking over e that comecem that uncorruptible a seed, crescer e contaminar aquela semente que é which incorruptível, is the kingdom of God, o qual é o reino de Deus. what seed Qual are semente you watering? você está jogando água? What seeds are you being able to plant inside of you? Qual semente você está plantando dentro de você? Because I'm going to show you. Porque eu vou te mostrar And that we que know nós sabemos that the Word of que a God palavra de is Deus not written for those
that are blind, não foi escrito para aqueles que eram cegos, but only for those that can see and mas understand. somente para aqueles que podem ver e entender. Because although it's Porque written, mesmo que estando escrito, and it is for the heathen, é para os tesouros estão the escondidos heathen must be born again, e eles têm que ser nascidos de novo and they must be, their eyes must be para que open, assim os seus olhos that possam ser what they abertos could not see para que as coisas que eles não pudessem because ver of the blindness por of the causa da world, cegueira do mundo and because of the old e man, por causa do homem and velho because Satan e porque has Satanás blinded them, os cegaram, they cry out to God and they're not blind eles, anymore. uma vez que agora clamaram a Deus, já não são mais cegos, Because we know the Pharisees and the porque nós Sadducees sabemos que os fariseus e came os with the saduceus, word of God, eles vinham com a palavra de always to Deus, Jesus, sempre com Jesus, trying to tell them tentando what he should do and mostrar not a do. I know eles, you carry these e stones vocês, around mesmo and you carregando, try to beat people over the head with it. carregando a You don't palavra, really know what it vocês means. não sabem o que Because isso you don't have the significa, Spirit of God. porque vocês não têm o Espírito de So Deus. now, Então agora, You're born again and then you uma vez see. que você é nascido de Don't novo, você think vê. that you cannot be defiled after Então that. você não pode mais Once deixar Satan com que always essas says the coisas doctrine of te devils. contaminam, porque Because if não Satan pode permitir com que as doutrinas de makes you demônios think te contaminam, that now you are porque God Satanás and that tenta you're accountable essas to nothing doutrinas, but yourself. essa doutrina de demônios tentam fazer você You are achar que agora already você é deceived. Deus, mas isso mostra que Whatsoever man você já thinks so está will be. que você já está enganado. Only the Holy Spirit can tame the tongue, Somente o Espírito and Santo only God's Word can direct us into life and e eternity. somente a palavra de Deus pode nos levar Although à I've been born again and eternidade. I am saved, Ah, eu sou nascido de novo e agora eu sou salvo. let me walk out my Então salvation agora with deixe-me fear and trabalhar a trembling. minha salvação até o fim. Let me walk in His Deixe ways. que eu venha andar em seus caminhos. Let me Permita-me be the gardener of my que eu heart. venha guardar o meu coração. Let me Permita-me let the Holy Spirit help que o me. Espírito Santo venha me Let the Holy ajudar. Spirit guide Que me. Ele possa me It guiar. says the Holy Spirit A palavra diz que o will Espírito guide you Santo into all irá truth. te guiar em He toda a didn't say verdade. He will make Ele you não go into disse ele truth. vai fazer você He will ir. guide you, but you let Ele Him. vai guiar você. He Mas said se there are você o 10 permitir, virgins. assim 10 como as virgins. 10 virgens, 10 people as 10 that have pessoas been given eyes to see. que receberam and olhos ears para to ver hear. e ouvidos para ouvir. 5 of them were wise and 5 5 eram of them were sábias, 5 foolish. eram loucas. These were ones that had been Essas eram washed. aquelas que foram lavadas. And He said to E them, ele disse a elas, one filled their lamps with oil, umas estavam enchendo a and lamparina com one did óleo not. e outras não. And in the time passed, in Matthew E 25 o says, tempo passou e Mateus 25 diz, He said, come, e disse, the vem, bridegroom's coming. ele está Go out chegando, to meet Him. o noivo está chegando, vamos Some encontrá-lo. didn't have any oil, some couldn't Alguns não see. tinham óleo, Well, I don't even know what He looks like. nem sabiam como ele parecia. What do you mean you don't know what He looks Como like? assim eles He não looks sabiam? like the Word. Ele parece com a palavra. In the beginning was the Word, and the No Word was início God, era and the a Word was palavra with era God. Deus, e a palavra estava com Deus e era Deus. And John came to bear witness E to the João veio Word. para testificar a palavra. And now, right now on the earth, the E Holy agora, Spirit no mundo, temos o Espírito Spirit of Santo, Elijah o Espírito de is Elias, bearing witness to the está Spirit. testificando as coisas What do he looks Espírito like. e mostrando como ele se John the parece. Baptist pointed to João Batista Jesus. apontava para Cristo And now His Holy Spirit is pointing to e Jesus agora o now. Espírito Santo And aponta para Jesus is the Cristo. Word. But Jesus é a not the palavra. Word that's made of these false doctrines. Não é a palavra que vemos hoje dessas falsas doutrinas. These predestined doctrines. Essas doutrinas como predestinação, These entre outras. defiled doctrines. Essas doutrinas que That enganam, have filthy que garments. contaminam, But are que living têm on a propósitos prayer. errados, But are living on a whim. mas, But are living on a whim, but are believing on a lie. mas vivendo em mentiras. These are the things which defile a man. Essas são as coisas que contaminam o homem. But not to eat with unwashed hands that defile a E man. não o fato de comer sem lavar as mãos. Essas coisas não contaminam o homem. Traditions, Tradições, what we do and don't o do, que nós fazemos ou não fazemos. as acts of religious rituals. Como em rituais religiosos. But no, what we do with Mas- what the Word tells us in our heart. Mas sabendo que o que o Espírito nos ensina em nosso coração, If you love me, se você me ama,
keep my words. Guarde as minhas palavras. If you love me, Se você me ama, eat my words. coma a minha palavra. Peter, if you love me, Pedro, se você me ama, feed my sheep my words. alimente as minhas ovelhas. So how are you going to know what's right or wrong if you don't know the word? Como eu vou saber o que é certo e errado se você não conhece a palavra? We cannot worship our way Não into podemos eternal life. adorar e fazer da nossa forma até a vida eterna. Jesus said, I have desired that you worship me in spirit and in Jesus truth. disse, eu desejo que vocês me adorem em espírito e em verdade. Anyone that comes after me Qualquer que vier até mim and does not deny himself e não negar a si is not mesmo, worthy of me. não é digno de mim. Come and eat my flesh Venha e coma minha and carne drink my e blood, beba do meu and sangue you'll have life. e você terá vida. So life Então vida and e power poder is in the word of está na God, palavra de Deus. not in the doctrine of Não está man. em doutrinas dos homens. See, a doctrine of man Doutrina dos could have homens many scriptures out of the que tem Bible, muitas escrituras retiradas da but it Bíblia, does not have power. mas não tem poder. My words Minhas palavras are life, são vidas and life more e abundantly. vida em abundância. So put on the yoke of righteousness. Então coloque aí o fardo da So- justiça. So I've met many Eu já encontrei muitos Christians cristãos that have had a total transformation in their life, que tinham uma vida transformada, and now demons are taking over them mas aí permitiram que demônios os dominassem, because they do not follow the word. porque eles não seguiram a palavra. The word is the lamp unto our feet. A palavra é lâmpada para os nossos pés. The word reminds A us. palavra nos lembra. The word illuminates. A palavra And the ilumina. word shows E a palavra us nos mostra roots that might be defiling us. raízes que podem estar nos And the contaminando. word of E a God palavra de and being Deus born again e nascido de novo authorizes us nos and autoriza, gives us the nos power dá o poder to take de authority tomar, usar to de pluck out autoridade anything e arrancar that qualquer we've coisa allowed in our que heart. nós permitimos entrar no This is nosso what coração. relationship is. Isso é o que significa Relationship is relacionamento. not a once in a lifetime prayer Relacionamento não é uma oração uma vez ou outra, and lighting a candle once a week. ou colocar o óleo uma vez na semana. Relationship Relacionamento is letting God é permitir com que Deus rule and reign over our heart. reine e governe sobre Letting nosso coração, permitir com que Cleanse our Deus hearts venha trabalhar no nosso by His coração, blood. limpar o nosso coração But pelo seu sangue. He does not do it Mas Ele não faz isso without your permission, sem permissão, sem sua because that would permissão. make Him Porque isso faria com que Ele a parecesse God um Deus, a God that does not give people any choice of parecia right or wrong. um Deus que não deixaria a pessoa escolher por si mesma o que é certo So ou errado. even from the beginning Então of mesmo, time, desde o início dos tempos, everything started with a choice. tudo iniciou com And escolhas. God knew E Deus sabia that man que homem would choose wrong escolheria o ruim, even when they were told not to. mesmo recebendo a So ordem de when não we're born fazer. again, Então quando nós nascemos de novo, Jesus coming Jesus vem, and dying for our sins morreu por nossos pecados. did not Isso não fez, make us, ou isso não fez de nós, cut us off ou não cortou. from never being able to sin again. Isso não quer dizer que nunca mais iremos pecar That's in novamente. eternity. Isso acontecerá na And when we eternidade. are in eternity, Uma vez quando estivermos we na will eternidade, never have the option to sin nunca anymore mais teremos opções de pecar ou because não. there will be no sin in Porque Him. não haverá pecado He's lá. now Mas here agora, with us, aqui conosco, giving us Ele está nos the mostrando, power nos dando to poder eat truth, para comer a verdade, to not sin, para não pecar and to turn away e de nos from desviar the old man do velho homem and the desires of it. e os desejos do velho homem. But only in eternity Mas apenas na eternidade there will be no temptation for haverá that mais anymore. tentação para essas coisas. But every day Mas todos os that we dias, wake up, quando nós acordarmos, choose this day devemos escolher whom you will serve. fazer uma It's escolha. choose this Quem day. iremos He says servir? it's this Ele day disse, is the hoje day of é o salvation. dia de It's salvação. not 10 years ago Não when you é said a prayer. 10 anos
atrás a oração It's que fizemos, now. é agora. He's given you the Ele está te power dando o poder to overcome para vencer. what might defile A you sua today. mente talvez But venha it's te up to contaminar, you mas é sua escolha To de choose the escolher power of o God. poder de Deus. Because He has given it to Porque Ele you. deu a você. Oh, He said, I have Ele done it disse, eu já fiz on the na cross. cruz. So yes, once saved, always saved. Uma vez salvo, If salvo you para sempre. live Se você the viver same way da mesma that forma you que lived você vive when you became born quando again, você nasceu de novo, when you received quando você Jesus, recebeu Jesus, when you received the quando power, você recebeu when you o received the sangue, glory. quando você recebeu a It's a glória. daily walk. Isso Choose this day, uma caminhada today, diária. who you're Então, going to serve. hoje, quem Are você you vai going to serve servir? your offense? Ou você vai servir a Are you sua gonna ofensa, serve ou você your vai servir bitterness? a sua Are you gonna amargura, serve ou você vai the old servir man? o velho homem, Or are you going to say, ou você vai God, servir a I Deus love you. e dizer, Deus, eu te Not amo. my will, Não a minha vontade, but your will be mas done. a tua vontade seja feita. Is this not the cup Não é o the Lord copo has given que o me? Senhor me deu. Shall I not drink Não it? devo eu beber então? What is my cup O today? que é o meu copo Oh, my hoje? cup O meu copo runneth over. está It is derramando. to deny É myself de negar a mim and to mesmo. receive É de receber blessings, a bênção, the honor a honra, glory a glória that que Jesus Deus obtained obteve when He said it is quando Ele finished. disse está Now that I consumado. did it, Agora que eu fiz isso, I'm going to allow them to do eu it. vou permitir com que eles Not that you will façam. not be able to Não que você não mais irá overcome. vencer. It is a choice. É uma escolha. And even if E é uma escolha. we do fall, Se nós we have an escolhermos advocate. seguir, We have a road. se mesmo que venhamos errar, We nós have a temos throne um of grace. advogado, temos um trono But de it's up graça. to you. Então a escolha depende de decide. você. Você Are you gonna go decide. to him? Ou você vai a Be ele made clean e today. ele vai te limpar Or are you going hoje, to continue to ou walk você vai continuar andando in your own way, no seu in próprio your caminho, own righteousness, na sua in própria your own justiça, filthy rags? na sua própria Or are you going to put forma, on Christ? ou você vai colocar e vestir Christ de is not going to Cristo. put Himself on you anymore. Cristo não vai se derramar em When, vós mais. when God put His Son on the Quando Deus cross, colocou o seu Filho na He cruz, put on Christ Ele colocou Cristo for all mankind to para que receive todo Him. homem pudesse recebê-lo. Salvation is a gift of God that no man can boast A on the salvação flesh. A salvação é um dom de But Deus when que you're ninguém pode saved, vangloriar, We must porque nós devemos continue continuar to follow His ways, seguindo os seus caminhos, to walk as He walked, andar como Ele and the anda, Holy Spirit no Espírito Santo. convicts us, E Ele nos and convence, He changes us, Ele nos transforma, and He makes us Ele faz de nós sons and filhos e daughters. filhas. There's nothing we can do Não, in the não há flesh nada que possamos fazer na that can carne make que us, pode nos but fazer, it's what He did. mas isso foi But o que if you Ele don't fez. tap into what He did Mas se você não souber o que Ele every fez, day, todos os then dias, the devil tomar posse will have you disso, tapping into His ways. Satanás irá fazer com que Into você his venha thoughts. obedecer os seus caminhos, os Into seus his pensamentos kingdom. e entrar And no seu Paul reino. said, E Paulo disse To the Christians, para os cristãos, not to the não world. para o He mundo. wrote a letter to the Ele disse Christians. para os cristãos, Can you eat from the table of você devils? pode comer da and the mesa de table of the Jesus Lord? e da mesa de So we always demônios. have an Então option. sempre teremos uma Choose this escolha. day. Escolha Whom hoje you serve. quem você Do not servirá. walk Quem você servirá. in your own Não imagination. ande segundo a sua própria imaginação. Even Até mesmo these defiled seeds, essas sementes, essas raízes que contaminam, you can let them germinate if you keep them in your heart. você se permitir com que elas venham ficarem guardadas no Eventually seu coração, they'll germinate. você permitirá que elas germinam And they'll start to sprout. e irão começar a crescer. And before they start to sprout E antes de out, começar a dar frutos e you externar already os frutos, allowed the roots start going down first, você permitiu in primeiro the com ground. que as raízes entrassem completamente no and chão. then you water the roots. E você então alimentou e Roots that aguou. defile man. E isso são raízes que contaminam o homem. And then Então the blade comes, the sprout. vem o tempo de frutificar. But if the seed is
planted Os frutos vêm. by the devil Mas se as sementes forem Before plantadas por Satanás, even starts to pluck it out. Pull it out. você deveria ter, desde o início, ter Or do you arrancado elas. water it, meditate on it, believe Ou it você and follow it permitiu and com let que it elas grow. fossem alimentadas, fossem aguadas, para que elas pudessem crescer. Two kingdoms colliding. Dois reinos se colidem. Dark seeds, light seeds. As sementes We das can never trevas ever ou preach sementes do enough reino. about the heart. Sorry. We can never preach enough about the heart. Não podemos pregar algo segundo o coração. Why? Because Jesus said, Porque Jesus Proverbs disse, said, out of the Porque do heart coração do homem is where life comes. saem os desejos da vida. So, Então, what you allow in your o heart que você permite em seu is coração what will come out of your heart. é o que irá sair do seu A coração. good man, Um homem bom, out of the good treasure. So a good man, um bom homem out of the good seed que vem de uma semente of his boa heart, do seu coração produces good fruit. vai produzir bons frutos. A bad man, Um homem out mau of the bad seed, das sementes of que, his heart que foram plantadas no seu coração, sementes produces ruins, death, irão darkness. produzir frutos And de the problem many trevas. Christians are, E o problema de muitos they have a cristãos mixed garden, good and é bad, good and bad, que and eles it's all têm going um nice. jardim misto com corações, com sementes boas e ruins. But if you would have paid attention to the first seed, Mas se você prestasse atenção na primeira semente, the first weed, you would have plucked it out. a primeira semente que contamina, But você God's teria arrancado ela. and this is what grace is. Mas aí é onde You entra a can graça. always repent. Você pode, onde entra a graça, can always você start fresh sempre with God. pode arrepender, the sempre Bible- chegar diante de Deus. It's talking about lifestyle. A Bíblia nos ensina sobre estilo de Lifestyle vida. means Estilo de vida significa the way we live, a forma The na qual habitual nós vivemos. practices As práticas, of culture, nós praticamos mind, cultura, soul, and body. mente e a alma So e o lifestyle. corpo. Então a So we're not vida, saying I'm not capable não of estamos falando, sinning. nós não vamos comer desse cálice, ou But não vamos mais pecar, am I a sinner? mas sou um pecador Means significa Jesus died for me. I'm saved. I'm going to heaven. Jesus morreu por mim, eu estou salvo, vou para o céu. So I can do whatever I want Então now. posso fazer agora o que eu quiser. And it is finished. The devil's defeated. Então, sim, foi concluído. Satanás foi vencido. See, this is where the devil has crept in the church and bring many false As doctrines. doutrinas que Satanás está trazendo dentro da igreja. Seducing spirits crept in the church. Demônios que vêm de forma sorrateira dentro da igreja. What man walking in the flesh would not want to go to heaven and live in the flesh? Um homem que vive na carne, ele não quer ir para os céus, ele quer viver satisfazendo os desejos da carne. Well, what type of living sacrifice is that? There's Então, there's no Aonde sacrifice. está o sacrifício aí? Cadê o estilo de vida de ser um sacrifício But vivo? above sacrifice Mas acima, o sacrifício vivo is obedience. é obediência. So, there you have it. Aí você tem. Obedience. Obedience to what? Obediência ao Not to quê? man, Não ao homem, but if man is speaking the oracles of God, God. mas se o homem está falando dos oráculos de Deus, é a Deus. Not obedience to our own God. Não obediência ao nosso own próprio Deus, imagination. à nossa própria imaginação. And that's why we continue to preach Por isso que nós continuamos the a pregar unadulterated Word of God. sobre o adultério da palavra de Although you Deus. might know it and say, well, I've heard that before, it's okay, but many people have not. Oh, mas você pode dizer, mas eu já ouvi isso antes, mas muitas e muitas pessoas nunca ouviram isso antes. And how do we know? Well, social media enough, maybe in your own E circle. como sabemos, a mídia social, nós conseguimos ver isso. And God's trying to purify His bride. E Deus está trabalhando Without para purificar a sua igreja sem wrinkle. mancha ou mácula. These defilements are the wrinkles. Essas coisas que contaminam These spots are the false prophets and those that are preaching that the wrinkles are provém dos okay. falsos profetas. You can have spot or wrinkle. Você No. pode ter, If there's false prophets in the se tem church, falsos profetas na igreja, that means there's false doctrines. significa que tem doutrinas falsas. And the false E as doctrines falsas doutrinas come contrary to the Word of God. contradizem a palavra de Deus. They might have 80% truth, but what is that other 20% going to do? Podem ter até 80% de verdade, mas e os outros 20%
de mentira, o que irá acontecer? It's going to defile the tree. Vai contaminar toda a verdade. It's going to defile the garments. Vai contaminar And only the blood of Jesus can wash us vai clean. contaminar a semente. Somente o sangue de Jesus pode nos lavar por completo. Hebrews 12, 11 through 17. Hebreus 12. Now the chastening for the present seemed not to be joyous. Nenhum castigo parece ser prazeroso para o Be so happy castigado. if God's trying to correct you, Seja feliz quando Deus estiver te corrigindo, because then you have hope. porque então nisso você tem esperança. I know many Christians that have been turned over to a reprobate mind, and you can say, the other people say, once saved, always saved. Eu sei que muitas mentes já foram contaminadas e eles já absorveram a mentira de que uma vez To salvo, salvo make one para even think sempre. that while they're in adulterous affairs with other people as they're married, Isso, sorry, can you say again? and to make Christians think that at the same time they're in adulterous affairs with other people. Sorry. I forgot. Those doctrines to make people think that they can continue an adulterous affair even when they're married with other people and still go to heaven. Essas gotta doutrinas be que até ludicrous. mesmo ensinam que a pessoa, mesmo cometendo adultério, ela And this is poderá what ser Satan salva. wants to do. E isso é o que Satanás quer fazer. Make one think Fazer com que uma coisa ou That algum venha pensar it is que finished está concluído just because they picked the right religion, porque eles pegaram a religião without correta. knowing that Sem God saber com que wants Deus us quer que to nós walk as He walked. venhamos andar como Ele andou. The world is waiting for the manifestation of the sons of O God. mundo aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. The world is not waiting for the manifestation of all the false Christians O and false mundo não prophets to espera manifest. pela manifestação das falsas doutrinas e o falso evangelho. The world is waiting for the sons of God to manifest. O mundo espera a manifestação dos filhos de What are they Deus. manifesting? The glory of God. Eles estão manifestando a glória de Deus. And God E says, Deus disse, before He comes back, antes dele that voltar, His glory will cover the earth, que a sua glória encheria a just as the terra, water covers the assim sea. como as águas cobrem o mar. Is that maybe in me and E you? isso está acontecendo em mim e você? Where is His glory Aonde now? está a glória dele Is it in agora? a building down the street Está na construção, called a denomination? chamado denominação? Or did He just say Ou ele disse that you are the temple of que God? você é o So templo de you have Deus? feet. Então você tem So pés. you walk. Então você Who anda. has made you, God or man? Ele fez de você Deus ou homem? So who can corrupt you? Quem pode te corromper? Man or demons? Homens ou demônios? Or demons using man? Ou demônios usando homens? You only allow it. Se você permitir, God said, I'm going to build my apenas. church. Ele disse, What is a church? A building? No, it's you. você vai construir a sua The church igreja. is me. A igreja é quem? É And there's você. gonna be one Você é a church. igreja, eu sou a And He said, igreja. I will build my Ele church. disse, eu irei Where the construir a gates minha of hell igreja, will not na prevail. qual o reino do inferno não prevalecerá What is contra ela. prevailing? O que é prevalecer? Defiling. É contaminar. Prevailing, overcoming, overtaking, prevailing. É Defiling the dominar, temple. contaminar o templo. Think it's not strange Isso não parece ser for estranho these fiery trials that you might be in. dessas essas tentações que estão chegando até você. But He says, in a house there are vessels of gold and silver for the Mas ele one for diz honor and one for que na dishonor. casa terá vasos de honra e vasos de desonra. What is that house? O que isso nos The ensina? corporate house called the church. A casa corporativa Not a chamada building made by a igreja. man with Não stone uma and mortar, construção feita por homem that's gonna com turn to rubble. tijolos, but the creation of the house that God has created, mas a criação woven by His own da hands, casa breathed que Deus life into criou, it by His own movida nostrils. pelo seu próprio Espírito soprado nele. And He says, only we do not do. What do you mean? Satan's doing it. No, you're letting Satan do it. Ele está dizendo para você não permitir com que Satanás venha fazer. Oh, I can't. This is too much. No, it isn't. Ah, é muito, eu não consigo. That's unbelief. Isso é descrença. This is too much to take the promised É land. muito para Look mim. at the giants. Look at this sin in my Olha os life. gigantes. Jesus calls you an unbeliever. Deus te chamando de He said de descrente. he'll account you your portion with the unbelievers. E ele vai te julgar na mesma porção I que believe os descrentes.
I believe Eu creio that I can do nothing. que eu não posso fazer But nada. I also believe Mas eu também creio that I can do all things que eu posso fazer todas as with coisas Christ Jesus. em Cristo See, apart from Jesus. Him, I know I can do nothing. Fora dele eu não posso fazer nada. So the reason you don't believe Então a razão pela qual is você é because you're descrente, you are apart from porque Him. você está separado dele. So get together Então se with the ajunte King of Kings, com o Rei dos Reis, with the God of all com o creation, Deus de toda a with the one who criação, has breathed com life in aquele your que nostril. soprou vida em Get rid você of the denominational e garbage. tira os lixos de religião Start to walk with the e God comece a andar com Deus, that is the author and finisher of your que é o faith. autor e consumador da sua And fé. stop being your own author Pare and de finisher of ser your o seu faith. único, o seu próprio autor da sua See, He's the fé. author and finisher of your Ele é faith. o autor e consumador da sua fé. But you have to let Him write the Então pages. você tem que deixar ele guiar você de forma real, fora das páginas. Because He also writes, Porque ele também escreveu: depart from you who work iniquity. Apartai-vos de mim, você que Depart comete from me, you who allowed iniquidade. offense to take Aparta-te over de your mim, life você and que unforgiveness. permitiu com que a ofensa dominasse o seu coração. Depart from me, Aparta-te de you mim, Christian você cristão that cheated on your husband all this time, que está adulterando and contra then o seu marido 10 years durante later todo esse tempo e agora, he 10 anos began to cheat depois, on you, você começa a enganar a si and now mesmo. you don't forgive E him agora você não perdoa ele because you're self-righteous, porque você se because you sente think you're a com Christian, justiça própria, você se and acha you're que é better than him cristão because he's not a e Christian, você acha que é melhor do que and ele porque você you é think cristão e God's ele just não. gonna wink at you. Você acha que Deus vai te respaldar por You're isso? deceiving yourself. Você está enganando a si And then you mesmo. run from the Word of E God, você está correndo da and then palavra you de don't even Deus. know what the Word of E God você nem says, sabe o que a palavra but de you Deus think disse, mas você just acha because he's porque not a ele não é Christian cristão and you e are, você é, you just have this red carpet into heaven. você tem esse carpete vermelho no This céu. is what the devil wants you to Isso think. é o que Satanás quer que você ache. But you Mas você must forgive deve perdoar every single person. cada pessoa If em you do not particular. forgive, Se você não perdoar, God says Deus disse, you are being judged the você same será as the sinner. você Let us será walk julgado in semelhantemente a um pecador. forgiveness. As Jesus' Assim como Jesus. beard was being plucked out. Sorry. As Jesus' beard was being plucked out, Como Jesus, sorry. He was forgiving. Quando arrancaram as barbas, As He was being lied upon, He was forgiving. eles mesmo quando ele estava Because He sendo- separated Himself ele estava perdoando as pessoas From mesmo quando ele estava himself, sendo crucificado. that He might be one with the Father. Ele estava perdoando para que So ele what I'm pudesse saying, He assim separated Himself manter-se um com o from Pai. His flesh. Sorry. He separated Himself from His flesh Ele se separou de sua carne because He was a spiritual man. porque ele era um homem espiritual. Although He walked in the flesh, Mesmo andando na and He carne, was bruised in the flesh, ele recebeu, beaten in the ele flesh, foi castigado He na did not carne, get offended in the flesh. não foi ofendido na That, carne. that would be a purified, perfect sacrifice, Aquilo foi considerado that it could be acceptable to His Father, aceitável para o seu Pai. that it could actually have the power Para que assim of not having iniquity in it, poder de não ter iniquidade and He who nele. knew no sin Ele que não conheceu o at that pecado moment até aquele momento received in His flesh recebeu na sua carne. all the sin of the world and separated Himself Ele separou-se in mesmo that, and that perfect sacrifice became the hope of all creation, that we might become the sons of God, not in our own strength, not in a prayer, but in a miracle. A miracle of becoming born again from the dead, now alive with Christ, now walking in the same power that Christ walked in, that we might be able to walk as He walked. The good thing is, if we do fall, we go back in Him. This is what relationship is. Relationship is not a ritual. Relacionamento não é ritual. It's not a lighting of a candle. Não é acender uma lâmpada. It's not a confessing to a priest. Não é confessar um A relationship is
I do what I don't want to do fazer o que eu não because quero I fazer, love Him. porque eu amo Ele. I do Eu not faço- want to do what my flesh wants me Eu to não faço o que minha do carne because quer He has a fazer, better plan for my porque Ele life. tem um plano melhor pra And minha vida. because I know Porque eu sei that His Word is true and every man's a liar, I'm going to walk and do what the Word of God says. Oh, but I need to know Him. I need to know what He looks like. But He looks like the Word. So if you look like the Word, then you know you're walking in the Word. But when you begin to look like the devil and like the world, then you're walking in your own imagination. And if you're in your own imagination, you're deceiving yourself. Se você assim fizer, And this você is the estará gospel. enganando a si mesmo. It's not by works Não é that pela you get obra saved, que but você when é you're salvo. born again, Não é por obras He que gives you the você é power to salvo. work out your Quando você nasceu salvation. de novo, Ele te deu o poder Don't para be você deceived. trabalhar a sua salvação. Whatsoever a man sows, Que o homem semear, he shall reap. ele irá colher. Sow corruption, reap Então, corruption. se ele semear a corrupção, And the man that sows good will reap good. ele vai colher corrupção, mas se ele semear o que é bom, ele vai colher o que é bom. Hebrews 12, 11 to Hebreus 17. 12, de 11 a 17, So this chastening ele disse, will yield peaceable fruit. Yield to Him, which one? the chastener. Yield, 11. Hebrews 11. Can I read it? Yeah, please. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Which we exercise thereof. We practice, we Temos que do. praticar isso, exercitar isso. Wherefore lift up your hands. What do you mean? He's helping you to become a better Ele está person. falando, ele está ajudando você a se tornar Humble uma pessoa yourself. melhor. Humilhe-se a si Obey the mesmo. word. Ah, And it will be well with you. obedece a palavra. It's very simple. Muito simples. Why we have to keep preaching every Sunday? Because there's so many rebellious Porque brothers and temos que sisters. continuar pregando todo domingo a mesma And because coisa, God porque loves ainda us, há muitos He's irmãos trying to get the rebeldes, hammer irmãos and rebeldes, break your hard que Deus head. está falando Because para without quebrar, Him, para the quebrar devil e will. arrancar essas You are coisas. not smarter than the Senão, devil. Você irá ser contaminado, você não é mais inteligente do que Satanás. These are the things that defile a man. Essas são as coisas que contaminam o homem. These are the things. Essas são as coisas. Lift up your Levante hands. suas mãos Strengthen your knees. e fortalece Make seus straight joelhos. paths for your feet. E fazei caminhos retos para os seus pés. Lest that which is lame be turned out of the way. Para que o que manqueje So não if se you can be desvie turned out of the para fora way- do caminho, mas que seja curado. But rather be healed. Mas que seja curado. Follow peace with all men. Segui a paz com todos os homens. Follow peace with all men. Segui a paz com todos os homens. See, the religious people want to get the commandments. They want you to go back to the law. Querem They want you to guardar os keep the mandamentos Sabbath. E fazer você ali guardar os mandamentos. Keeping the Sabbath doesn't give you a relationship o with God. sábado. Isso não faz você ter um relacionamento Keeping com the Deus. Sabbath doesn't get you closer to Guardar o God. sábado não faz você alguém com relacionamento com Keeping Deus. your heart clean gets you closer to God. Guardar o seu coração limpo mantém-se com relacionamento com Deus. And the Bible even says, when your ways please the Lord, even your enemies will be at peace with you. Quando os seus caminhos agradam o Senhor, até os seus inimigos terão paz contigo. Peace with all men and holiness, without which no man will see the Lord. Sem paz, seguir a paz com todos, santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. So right there, this is the love letter. This is a letter from Hebrews Essa é uma carta escrita para, to the church. para a igreja. He's telling you Ele está dizendo to seek holiness, para buscar to seek santidade, peace. buscar paz. And if you don't do Se that, você não fizer isso, without which no man will see the Lord. sem isso, a qual nenhum homem verá o Senhor. And what did he say out of the, God, give me pure? E ele está dizendo, o Pure quê? heart and clean Deus, hands. me dê corações Well, puros Jesus e didn't mãos just clean. limpas. Jesus died once, but he doesn't clean. You got to keep it clean. Jesus morreu uma vez, mas isso não limpa todos os dias. Você tem See, que once saved, manter. always saved means I can get as dirty Se eu guardar as dirty essa as I doutrina, want. essa doutrina de que uma So vez now, para sempre, eu posso me I have tornar become my own uma God. pessoa contaminada e podre. I trick God because I got saved, Eu vou tratar a Deus porque agora eu vou tratar a Deus de uma forma. and now I can be God once again.
Now I can be God once again. Isn't this great? Agora eu posso ser Deus novamente. You're deceived. And I'm going to pull the scriptures out of Se context nós too. tirarmos a palavra fora do contexto, é isso que acontece. Well, I'm sealed with the seal. Huh. Ah, eu estou selado. But what about all the other Bible? Oh, e busca todos os outros versículos da Bíblia. Looking diligently, Examinando lest diligentemente, any man fall para que nenhum homem of the fracasse grace of God. da graça de Deus. Lest any roots Para que nenhuma raiz of bitterness de amargura springing up brotando trouble you. vos perturbe. And therefore many are defiled. E por ela muitos são So when you're defiled, what did he say? O que ele está dizendo em ser If contaminado? you defile the temple of God, Contaminar o templo de God will destroy you. irá destruir Well, you have to be Você saved tem que ser salvo. first to defile the temple. Primeiro para Because limpar you're o not the templo. temple yet. Porque você ainda não é o So templo. once saved, always saved right there. How many times? I want everybody listening on Facebook, everyone on YouTube, begin to come against this gospel that is going to destroy them. Porque esse evangelho Tell them, do not bother them. Do not let them confuse you. I come against that wicked deception doctrine right now in the mighty name of Jesus and the prophet of God. Tear it down. Tear it down. Tear it down. Or the devil will tear you down. Lest by there be any fornicator, profane person Não as haja Esau, algum fornicário or one more for ou his pessoa flesh, profana como Esaú. found no place of repentance. He had a birthright. Se não acharam lugar We have a de birthright. arrependimento, It's nós eternal temos life. direito de primogenitura. It's É Jesus. vida eterna. It's Jesus never to die the second death. nunca morrer. Segunda Who, morte. for one morsel of meat, sold his birthright. Porque por bocado de alimento vendeu o seu direito de How many roots? primogenitura. How many roots that defile us Quantas raízes is nos it going to take contaminam to take us out? para nos I don't know, but I don't want to play around with any Mas não roots. sei, mas não quero brincar. I'm com going to rip essas them all raízes. out. Eu quero arrancar I'm not todas going to elas. test. People Eu say, não vou "Oh, testar. you wear a mask. You're testing the Lord." No, I don't want to test the Lord with these roots. Ah, eu não quero usar. Test the Não Lord. quero testar o Senhor. You don't even know what testing is, Nem sabe but they o que know not after that when they would inherit the blessing. Quando para eles He was rejected, ele foi for he rejeitado. found no place of repentance, so he sought it with tears. Read 17. Yes. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Being sorry you're being a jerk doesn't make you repent. Fazer você chorar não te Being traz sorry não te traz arrependimento. God's chastening you and you're walking in heaviness doesn't make you repent. Você está arrependido com o coração abatido, mas isso não quer dizer que você está chorando. Say it again in the microphone. Okay. Não quer dizer que você esteja arrependendo. Você possa estar abatido, mas não quer dizer que você está arrependendo. I believe to have good intentions. Underneath all the pain, there is a good heart. That's the problem. O problema é de achar que I believe underneath all the pain, there are good hearts. achamos que Por trás de toda essa dor tem uma intenção boa. por trás de toda essa dor tem uma boa intenção. It's when we allow our wounds to dictate our actions. Quando nós permitimos que as feridas nos faz identificar Then we're no longer controlled by the Word of God. pessoas que já não são mais controladas pelas palavras de Deus. When our circumstances dictate what we say and do and how we live. Quando as circunstâncias ditam que iremos viver. Offenses are a landing pad of defilement. A ofensa Ela é um caminho da contaminação. ela é o caminho da contaminação. What we take in our heart O que nós recebemos no nosso coração and what we do, e o que nós fazemos they work together. andam juntos. Jesus said it. Jesus disse isso.
See, he's saying about speaking, but he's saying we also live it. Ele não fala apenas de falar, mas Because if we don't fear the Lord or fear the word of God, não teme ao Senhor, a palavra do Senhor, I'm not going to forgive. eu não vou perdoar. Because the devil makes you think like when you forgive someone that you're actually condoning what they did. Porque Satanás coloca mentira na sua mente que você No. vai perdoar alguém, você When- está condizendo com aquilo. Sorry. When we forgive somebody, Quando nós perdoamos we're alguém, actually plucking out a root that might defile nós us. estamos arrancando raízes que poderiam nos contaminar. This is the beauty of the Essa é a cross. beleza da cruz. Gives the grace to become the sons of God. Faz com que nós nos Power to overcome. filhos de Deus e nos recebemos poder para vencer. And like I've been speaking about the problem with the false grace, E o que tem sido falado sobre once saved, a always graça, saved, uma vez salvo, salvo para is sempre. that we become Isso faz com que nós nos tornemos, think we can do whatever we want. nos faz achar que podemos assim fazer o que nós queremos. Half truths, Verdade, metade verdade, meia verdade. God has given us the same power to do the will of the Father, Deus nos deu o mesmo poder para fazer a vontade do Pai. and that's the word of love. E esta é a palavra da verdade. Loving, forgiving, Verdade, amor e knowing that, amor é perdão, but by the grace of God, there could be me. mas pela graça de Let Deus, that type of grace mindset be in you. que essa graça, I better do esse right tipo de graça possa estar em mim. because that was me once, and that could be me again if I don't Isso era follow Christ. eu estava nessa situação uma vez e isso pode acontecer novamente. Se eu não We estiver must em always Cristo. Devemos sempre estar know that we have the power of the cross. saber que nós temos o poder da cruz. We must always believe Devemos sempre crer. that the power of the O cross poder da cruz means nothing to the unbelievers, nothing to the não false church, significa nada para os não cristãos e para as igrejas falsas. but to us who Mas believe, para nós que cremos, it is the power of é God. o poder de The Deus. power not to be O defiled, poder para não ser contaminado. the power to be O holy, poder de estar santo. the power to understand and see the O truth, poder de entender e ver a verdade. the power to live His will and not our O poder will, de viver o caminho dele e não as the minhas power to formas. love our O enemies, poder de amar os inimigos. the power to not to take O offense. poder de não aceitar a It is ofensa. the power. Isto é o poder. Because the sons of Porque God os filhos de Deus look like Jesus, parecem como Jesus. and He did none of those things. E ele fez essas So if you're a son of Ele não God, fez essas you coisas. look like Se God. você é Because filho we're de made in Deus, the image of você God, tem que ser e viver not in the conforme image a imagem de Deus, não a sua imagem. of our own making that was Ou a spoken earlier, imagem daquilo que você mesmo but desenvolveu. the image of Him Mas a imagem who dele bought us, que nos comprou, purchased que us, nos comprou, and made us born que again, nos fez ser nascidos that de now we novo, can para live que não pudéssemos and walk viver e andar just as He walked. assim como ele andou. A seared conscience comes to a person. E sorry. A seared conscience comes to a person Mente cauterizada. Mente cauterizada, who does not practice keeping a pure heart. que não pratica o coração puro. God tells us to Deus guard our Nos hearts. fala para guardar os nossos corações. False grace says you can do A anything, falsa graça you have diz been que sealed. você pode fazer qualquer coisa porque você já foi selado. But all through the Bible it says a different story. Mas a Bíblia inteira diz In algo Revelations 2 and 3 diferente. it tells a Apocalipse different 2, story. 3 diz algo diferente. But let God tell our story. Deus venha contar Let a God nossa write história. our story. Que Deus venha escrever. Let the a Word nossa of God be the story that we Que a follow. palavra de Deus The seja a whole história que nós vamos counsel seguir. of the Word of E a God. palavra por Of the completo. entire Bible. Toda a Bíblia por It completo. never loses its power. E nunca perder o seu The poder. Word of God is the power A of palavra de God. Deus é o poder The blood de of Deus. Jesus gives us O access sangue de Jesus nos dá acesso and all authority e toda a autoridade to have a pure heart. para ter um coração puro. So when you make excuses Então, quando fazemos assim Or algumas desculpas, exalt yourself above the Word of ou God, exalte a si mesmo acima da palavra you de have Deus, already você been já deceived by the devil. está contaminado por You Satanás. must pluck Já out está the enganado deception. por Satanás e tem que arrancar. Because once you have one essa raiz. corrupted seed, Porque uma vez que você permite uma semente you contaminada, already have an opening for many other seeds to você já fall in your está heart. aberto para muitas outras sementes que virão. That's the crack Essa é a in your rachadura, armor of a rachadura righteousness. na sua armadura de justiça. And we thank you, Nós te Jesus, agradecemos, Jesus,
that your will is to perfect us. Porque a sua vontade é de nos aperfeiçoar. Let this be our will, O Que Father. essa venha ser a nossa vontade. Father, we pray. Pai, nós oramos. Everybody can stand Você up. pode se levantar. Father, we pray Pai, nós oramos. that your ways Para que o seu caminho be our ways. possa ser o nosso caminho. Father, we pray Nós oramos, Pai, that we run to the para que Word, venhamos correr para a palavra. that we learn the Word, Que nós aprendemos a that we palavra. allow you, Que Father, venhamos permitir o to Senhor write your Word ver a tua, upon our hearts, escrever a tua palavra em nossos corações. that we give no place to the devil, Venhamos dar lugar para o demônio. no place to Não offense. dar lugar para a ofensa. And if we do stumble, E não sermos and if we assim. do happen to sin, E se isso acontecer, if we do, e se nós we pecarmos, will run to you, nós iremos correr para ti. that we have this Para access, que assim possamos ter acesso. that we are in a process, Porque nós estamos no processo. in the vessel, E somos vasos. can say to the potter, Vasos. what are you doing? What are you Não podemos making? dizer ao oleiro o que você Oh, está God, fazendo, make o que você me está construindo, oh Deus. like you. Como o Senhor. Oh God, I thank Eu you. te agradeço, Deus. Even if the devil is condemning me, Até mesmo se Satanás está me then I must condenando, know eu tenho que saber that he has planted que something ele plantou algo that is not of que you. não é de ti. And let that E something deixe essa coisa que be ele plantou plucked out once ser and for all. arrancado uma vez por todas. Father, Pai, I want a eu relationship, quero um relacionamento. not with the dead letter, Não com a not with the morta, false grace não doctrines, com uma falsa doutrina, Not with- doutrina da falsa graça, absent of cross, mas não um evangelho sem, but every day mas todos os dias, picking up my cross, pegando minha cruz, living in the joy and peace vivendo em alegria e paz, that you have access que o Senhor nos deu to acesso. correct me, O Senhor tem acesso para me to corrigir, give me a sound mind. para me dar uma mente sã. I open up Eu abro, Deus, my heart meu coração for you to plant para o Senhor plantar the fruits, the seeds os of the Spirit of sementes God, e frutos do Espírito de Deus. that the garden of my heart Que o jardim do meu coração be filled with the fruits of the venha Spirit of ser God, cheio dos frutos do Espírito de Deus. that I look Que assim eu possa parecer like you, como o Jesus, Senhor Jesus. that I look like the Word. Venha parecer como a I palavra. cast down E eu assim every expulso lying spirit, todo espírito de mentira, every false doctrine, toda doutrina falsa, every unbelieving doctrine. toda doutrina Father, dos crentes. help me Me ajude with any unbelief, com qualquer that we descrença, might walk que eu possa in the power, andar, casting que eu possa down assim andar all no poder, paganism, destruindo all worldly e culture, expulsando todo all paganismo, denominational ou toda doctrine cultura, that's ou been cultura exalted by man, denominacional que foi exaltada by por homem, arguments of ou men, argumentos de all homens, demonization ou coming demoniadas, against the power of the Holy que venhamos, assim, Spirit. usar o poder do If Espírito there was Santo. only 12 apostles, Teve 12 apóstolos apenas. who was Apollos? Who was Apollos then? Quem era de Apolo? Who was Cephas Quem era de then? Apolo? Quem era de Cefas? Give us a break, Nos dê, because Deus, we're going to come above the doctrines of men, de não entrarmos com doutrinas de that homem, these heretics que venhamos assim, and these false doctrines não venhamos that bring no os change frutos dessas that doutrinas make you erradas. live and look just like you did before Mas you're saved venhamos, que essas doutrinas que te levam will a be viver a vida cast que into você the vivia fire, antes da salvação, and that nós we will jogamos essas coisas para o let the fogo. potter, Iremos deixar apenas let the planter deixar o of plantador, the incorruptible o jardineiro plantar continue a to semente plant, incontaminável, and let the man of que righteousness somente o homem da continue justiça to water possa continuar those plantando heavenly e seeds aguando that as bring sementes life dos céus, out of a dead heart, trazendo vida life out of the wilderness, e arrancando to bring that river of life mananciais de águas into that dry ground. trazendo Father, água I decree and a um declare coração seco, that I águas will limpas, only allow que venhamos the apenas watering of the Lord, permitir as águas do Senhor, that I
Pai, ask you nós te pedimos to keep the devil para out, manter Satanás to keep the distante, offense a out. ofensa I distante. forgive Eu perdoo everybody who has trespassed against me. qualquer pessoa que cometeu algo And contra Father, mim. Pai, I thank eu you te agradeço that I can walk que eu posso andar in you, em ti and you walk in e me, o Senhor and andar we em mim walk in the e power. andarmos no poder. Because the Bible Porque a said palavra disse that you will pour out your que o spirits Senhor derramaria o teu upon all Espírito flesh, sobre toda a carne. and we will speak for you. Nós iremos falar We de will ti. be meditating upon Iremos you, meditar em ti. and we will know you. E nós conheceremos a ti. Because this is the Porque mystery, este é o mistério. that the two shall become Que dois one, se tornarão um. that we will marry the E Lamb, nós iremos assim and we will walk, casar com and we nosso will eat noivo. all the E lamb, iremos andar. the guts, Iremos the comer, kidneys, comer the do parts we don't cordeiro, like, comer because the tudo, word of life tudo do is cordeiro. life to Não me. separar as coisas And I do deny cordeiro. every other Nós gospel iremos assim and every other abrir heretic. mão de qualquer We ask you outra to doutrina, expose the qualquer sensationalists, outra expose the liars, Nós iremos expose expor. the thief, Deus expõe as expose the mentiras, religious spirits, expõe os ladrões, and expose expõe everything that comes os against mentirosos. the Word of God. Nós iremos assim The Word of God is not exaltar a confusing. palavra de Deus. Every confusing Ela não spirit, é confusa. we cast it out Nós in the mighty name of expulsamos os espíritos Jesus. confusos. And we thank you Em nome de that we Jesus. put on Nós Christ agradecemos and we make no porque nós provisions vestimos de for the Cristo. flesh. Não iremos I will not bow down to my aos flesh. desejos da carne. I will bow down Nós to the prostramos Word of God, and I will keep His commandments because it is life to Porque me. é vida And we pra mim. thank you, Father, Nós te agradecemos for light and life pela luz e vida. in the mighty name of Jesus. Poderoso de Jesus. No, I might not be perfect today, Nós temos but I'm walking into your perfection, God, because you made me perfect, and in that I will be perfect. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Em nome de Jesus.